Olá, pessoal, tudo bem? De novo, de novo, porque hoje é o vídeo 6 do Novembro Laranja, a campanha nacional de alerta ao zumbido, à misofonia e à hiperacusia. Quem tá com a gente nessa toada vai entender que hoje é só dia 2 de novembro e entre ontem e hoje a gente está chegando na sexta entrevista, no sexto depoimento de cura dos sintomas que as pesquisas acham que não tem cura. Então eu tô aqui, fico aqui pensando como o universo é muito interessante, né? Quando a gente se propõe a fazer uma mudança, uma transformação, não é que as pessoas transformadoras vão aparecendo. Eu tô aqui com o coração na mão de ter entrevistado todas essas pessoas. Então hoje a gente tem a última do dia, mas não por isso a menos importante, né? A gente vai ter aqui o prazer de chamar, eu vi que ela já entrou, a Rosemary Estácio. Só falta aqui eu receber o convite para o pedido para ela participar da live. Gente, enquanto isso eu vou falando com vocês. A Rosemary Estácio é administradora e consultora especialista em comércio exterior. Ela tem uma história linda, uma vivência linda de zumbido e de outras coisinhas a mais que eu vou deixar ela mesma contar para vocês. Mas ó, segurem o coração, viu? Porque aí vem também pra gente ter mais chave, fechar com mais chave de ouro ainda a campanha. Deixa eu só ver aqui se a gente consegue mandar um convite. Eu vou mandar para você, Rose. Ó, tô mandando para você para participar. Ele não estava chegando para mim, então ele está indo para você. Vamos ver se a conexão se firma aí. Enquanto isso, deixa eu ir cumprimentando quem está com a gente, né? A caminhada está sendo longa. Lisiane, querida, tudo bem? Nice Bonetti, Vânia Pereira, Seraldio Aparelhos, Lidiane Maciel, Torres Oficial, Yara Dietrich, tudo bem com vocês? Arno Bogado, vai me entender que a gente está na maratona, né, Arno? Cecília Leite Fragas, Girlene Lene, Daniele Linhares Fono, tudo bem? Rosana Santos, Gabriela, deixa eu ver se está chegando aqui o convite, só um minutinho, de outra maneira aqui, peraí. Aqui, pronto, vou responder o seu então, Rose, chegou para mim. Vamos ver se agora dá para entrar. A gente está te esperando, está conectando. Ei, querida! Yes! A gente passa uns apertinhos tecnológicos, mas tudo bem, né? É verdade. Porque no fim dá tudo certo como tem que dar, né? Como é que você tá, Rose? Tudo bem? Tá me ouvindo, doutora? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Sim. Então Eu tá bom. ótima, graças a Deus, trabalhando. Eu também, né? Eu não sei no que você estava trabalhando, mas agora você está trabalhando comigo. Trabalhando muito, doutora, graças a Deus. É isso aí. E assim, tenho só coisas boas a dizer. Ai, vamos lá. Então a gente quer te ouvir. Eu vou só relembrar que como a gente está num vídeo do Novembro Laranja, né, que é a campanha nacional de alerta ao zumbido, misofonia e piracusia, a gente combinou antes, né, que nada aqui leva propaganda de profissionais, de nomes de medicamentos ou de aparelhos ou do que quer que seja, né, para manter a credibilidade da campanha e também para preservar quem nos ouve do risco de automedicação, né? Então,
A Rose já sabe algumas das perguntas que eu combinei com ela, como eu combinei com todo mundo, para deixar as pessoas mais tranquilas. Mas, Verdade. como todas as lives que vieram antes, a gente tem flexibilidade, tá? Então, Rose, você pode também adicionar qualquer coisa aí, vamos deixar o coração fluir, tá Tá bom? bom, tá bom, doutora. Então vamos lá. Eu vou começar te perguntando um pouquinho do começo do seu zumbido. Tá. Como que ele era, em que contexto que ele apareceu? Na realidade, ele começou como se fosse um apito ou uma sirene. Era uma mistura de um apito com uma sirene. E eu estava trabalhando, aí foi perto do Natal, do Réveillon, e eu comecei a perceber que isso estava me incomodando. Então, você fica fazendo assim, você não sabe exatamente o que está acontecendo. E como foi uma época que é difícil a gente achar profissionais de saúde, então eu não conseguia, porque eu não tinha ainda um profissional um otorrino, eu não tinha alguém que eu conhecesse. E aí, por incrível que pareça, eu fui encontrar o profissional através de uma amiga que estava em Alagoas, Maceió. Então, assim, ela entrou em contato comigo e ela disse, olha, aconteceu com uma pessoa que eu conheço e ela indicou uma profissional. Foi quando eu entrei em contato. E o que, quando você começou a perceber, então, um zumbido fininho, como realmente é a descrição da maioria, em que contexto de vida você estava? Você falou que estava ali perto do fim do ano e realmente, né, uma época que até os profissionais tiram férias, né? Mas em que contexto que você estava? Você relacionou isso a eu devo estar com zumbido porque aconteceu XYZ? Ou não passou nada na sua cabeça Não, de passou sim, relação? doutora. Eu vinha passando um processo de estresse muito grande, Uhum. relacionado a um trabalho muito intenso que a gente estava fazendo. Sim. E eu trabalhava no Sebrae nessa época, acho que a senhora lembra. E eu atendia empresas, e eu sou consultora especialista em comércio exterior, e a gente vinha desenvolvendo alguns projetos. E aí, de uma maneira errada, eu não me alimentava. Eu ficava horas sem me alimentar. Então, assim, eu acabava substituindo o trabalho por mais trabalho. Eu não parava, eu não tinha meus horários de refeição. E eu comecei a perceber também que eu estava com eu estava perdendo um pouquinho da audição. Como que eu percebi isso? Porque quando eu ia atender o telefone, naquela época a gente não tinha muito celular, eu sentia como se fosse uma voz do além. Parecia um ET que estava falando comigo. Eu disse, que coisa estranha. Distorcido, né? Distorcido. Desse lado era normal, mas desse lado eu sentia uma voz estranha. Eu falei, tem alguma coisa acontecendo comigo. E a insistência do zumbi, né, doutora? Porque ele não para. Com certeza. Então, se eu entendi bem, você estava numa época de sobrecarga, né? Como todo mundo, como muita gente, todo mundo não, mas como muita gente, e o fim do ano, que é aquela época de fechar metas e tarefas, lidar com Exatamente. tudo para entrar para o ano novo zerada, né? Realmente acaba sendo muito desgastante para várias pessoas em várias profissões, né? E daí isso por si só já seria um motivo para o zumbido aparecer. Como se não bastasse, a senhorita, né, deixando de lado uma coisa muito importante que é alimentar o corpo e os ouvidos, porque os ouvidos funcionam 24 horas por dia e não tem estoque de energia, não tem armazenamento.
Então, quando a gente faz um período de jejum muito longo, muito forçado, sem compensar, né? Diferente da coisa clássica do jejum intermitente, vou deixar isso aqui frisado, o estoque não existe, a demanda é necessária 24 horas por dia, não entra fonte de energia. O que acontece? O ouvido é um dos primeiros a pedir socorro. E como que ele vai pedir? Gritando, me ouve, né? Tô precisando de energia, né? Então aí vem o zumbido, vem uma perda de audição, porque a função dele, que é a audição boa, simétrica e sem distorção, está prejudicada. Então faz total sentido que o corpo lance esse grito, que é para a gente ouvir e interpretar diferente, não é? É isso mesmo. Muito bom. Ô, Rose, e por quanto tempo você teve zumbido até ele sumir? Doutora, na realidade, o forte do zumbido, o forte mesmo, assim, que me incomodava demais, demais no trabalho, para dormir, foram 6 meses muito forte, muito forte. Depois que eu comecei a fazer uma dieta balanceada, né, orientada pelo profissional, eu comecei a me alimentar 5 vezes, pelo menos, ao dia, né? Ou de 3 em 3 horas, o que fosse mais fácil. Pequenas refeições, eu não precisava comer muito, mas eu comecei a condicionar o meu corpo. E eu comecei a perceber que o zumbido foi diminuindo. Ele foi diminuindo. Então, eu acredito que eu fiquei com ele ainda uns 2 anos. Ok, perfeito. Então, 6 meses muito forte, né? Muito incômodo, e daí uma coisa lenta e gradativa de melhora Isso. até completar esses 2 anos de duração. Perfeito. E então você já citou, você saiu do jejum, você deixava isso, não era prioridade, você pôs prioridade, pôs uma sequência, né? Ou 5 vezes, ou de 3 em 3 horas, porque Exatamente. esse fracionamento alimentar, que a gente já falou isso tantas vezes, que às vezes eu me acho repetitiva, mas esse fracionamento, comer várias vezes, mas comer pouquinho a cada vez que come, é uma das fontes de nutrição, de levar uma energia de uma maneira mais fluida, para que o corpo não fique muito tempo sem receber nada e depois, na hora que recebe, às vezes recebe um pratão assim, e ele vai reagir fazendo o quê? Um pico de insulina. Faz lá, a insulina vai para a lua e volta. E na hora que a insulina cresce demais, pensem, vocês que estão nos ouvindo, pensem nessa imagem mental. A insulina cresceu demais, não devia, isso não é fisiológico, e ela dá uma chicotadinha no ouvido, além de vários outros órgãos, né? É um problema a gente ter essa questão do pico de insulina ou da resistência à insulina. Quer dizer, como Exatamente. é que a gente acha que um ouvido vai sobreviver bem se cada vez que a gente vai comer, depois de um períodozão de jejum, ou vai comer carboidrato, faz pico de insulina, que o ouvido está levando chicotada, que ele vai ter vida longa? Não faz o Exatamente. menor sentido, né? Então, acho que quando a gente vai entendendo o que o zumbido quer dizer, o que ele quer com a gente, acho que tudo vai fazendo mais sentido. E assim como você fez, reestruturou a sua alimentação e as coisas começaram a caminhar diferente, não é isso? Exatamente, doutora. Eu, Muito bacana. inclusive, eu tive até problemas hormonais também, em virtude dessa questão da alimentação, né? Eu hoje também
tenho que tomar Sintroid, né? Eu não devia falar o remédio, desculpa. Mas é para minha tireoide por conta de tudo isso. A minha tireoide também sofreu por conta dessa minha alimentação errada. Muito bom você ter falado isso, né? Que essa é uma das coisas que não estavam no script e são muito bem-vindas. Porque hoje, como alimentação virou uma das minhas paixões, né? Ouvido, memória e alimentação, o que a gente vê de coisas mais novas, né? Independente do jejum, que no seu caso foi, olha, esquecia de comer, deixava para lá, pessoas que não fazem jejum, mas que estão sempre colocando para dentro coisas que são inflamatórias. Elas inflamam o nosso sistema digestivo. E as benditas ainda são gostosas. Tudo que vai açúcar, que vai farinha de trigo, que vai leite, pelo menos, né? Tem outras coisas. Exatamente. Mas o que acontece? Essa inflamação no sistema digestivo crônica, que não dói, diferente de outras inflamações, às vezes ela nem dá muito aviso no próprio sistema digestivo, porque às vezes a pessoa só vai lá, tem um pouco de gases, e o intestino que prende de vez em quando, depois volta, e para a pessoa é normal. O que essa inflamação hoje é capaz de fazer no corpo? Alterar a tireoide, tá? Então, o hipotireoidismo hoje tem um pezinho na doença inflamatória. A pressão alta, gente, também. Problemas de coração, gente. O diabetes, o pré-diabetes, o Alzheimer. Tem muitas doenças que na minha época de medicina não tinham essa conotação. E hoje tá assim, ó, tá grudadinho, né? Exatamente. Então, isso é cada vez mais importante que as pessoas saibam que o ouvido sofre, a tireoide sofre, o coração sofre, a memória sofre, um monte de coisa, os vasos sanguíneos sofrem. E eu vou aproveitar, Rose, já que você lançou a bola aí sem querer. Ó, todo mundo sabe um pouco da Covid-19. Todo mundo. Uns mais, outros menos. Por que esse vírus veio com tamanho potencial de arrasar e de fazer múltiplos sintomas, muito mais múltiplos do que o que se pensava que era uma coisa da árvore respiratória? Porque dentro do que ele causa, existe um negócio que chama tempestade, olha o nome, já tempestade de citocinas, de substâncias inflamatórias. Então, o vírus chega arrasando na vibe da inflamação e ela percorre os vasos sanguíneos e ela vai parar aonde é mais frágil em cada pessoa. Então, paralelismo feito, né? Porque de Covid todo mundo manja um pouco. A ideia é que os alimentos inflamatórios, sem Covid na história, fazem a mesma coisa, só que muito mais lentamente do que o coronavírus, tá? Então, por isso que hoje se sabe que os erros alimentares dão sintomas absolutamente espalhados ao longo do corpo. Rose, agradeço você ter levantado essa bola, né? Nada é por acaso, já saiu aqui mais um conteúdo que não estava no script, mas com certeza vai servir para muita gente. E vamos em frente aqui no nosso trabalho. Então, se a gente usasse a escala de 0 a 10 de incômodo com zumbido, que nota você dava para ele naquela parte que ele foi pior e na outra parte que ele já não era mais a mesma coisa, mas ele ainda estava presente?
Doutora, eu daria no período alto, no período mais forte, eu daria 9, porque era muito forte. Era muito forte. Eu não conseguia dormir, eu tinha problemas no trabalho, eu não conseguia me concentrar. Ele me incomodava muito porque ele tirava minha atenção das Sim. coisas que eu estava fazendo. Eu tinha medo até de dirigir, porque eu ficava, às vezes, prestando muita atenção nele. Isso me fazia mal, parecia que ele ia aumentando mais e mais. Depois, nos 2 anos, eu diria entre 5 e 6. Perfeito. Ele ainda me incomodava, mas eu já conseguia, eu diria, conviver com ele. Perfeito. Então, você falou super bem das notas, né? 9 no período máximo e o período de convivência ali quando estava 5 e 6. Você falou do que ele te atrapalhava, né? Citou super bem. E você já mencionou qual foi o seu caminho, né, de melhora do zumbido. Você acha, eu estou pensando o seguinte, outras pessoas que a gente acabou vendo, eu mesma tratando de zumbidos que eram essencialmente metabólicos, a gente acaba vendo uma melhora que às vezes é um pouco mais rápida do que essa que você citou. Então, a minha pergunta é: você acha que foi só a mudança alimentar que fez você caminhar ao longo de 2 anos com zumbido para daí chegar na cura? Ou você fez alguma coisa a mais que tenha tido aí algum papel, mesmo que secundário, também no seu processo de cura? Eu fiz vários tratamentos, né? Os tratamentos necessários, assim, que me acompanhavam, que os médicos me acompanhavam. E isso é fundamental também, né, doutora? Porque se você tem um bom profissional, você sabe mais ou menos Sim. como lidar com o problema, né, doutora? Então, Sim. assim, não adianta só alimentação. E eu não sei se a senhora se lembra, mas em seguida eu tive câncer. Sim, E eu e essa era uma história que eu não sabia se você ia querer compartilhar, mas eu Não, com estava aqui na certeza, torcida com para você certeza. compartilhar, porque a gente vai aprender muito com essa parte também. Solta a voz aí. Então, essa coisa do estresse, né? Infelizmente, eu também tive, eu não sei exatamente, a gente não sabe exatamente por quê, mas meu corpo acabou fazendo com que eu tivesse câncer de mama, né? E foi um câncer que não era hormônio dependente como o da maioria das mulheres. Ok. Era um tipo de câncer mais agressivo, chamado HER2 positivo. E eu tive que fazer uma quimioterapia muito forte. Eu fiz uma quimioterapia de 1 ano. Depois da cirurgia, eu fiz uma quimioterapia de 1 ano. E eu me lembro que eu liguei para o meu médico, para o meu otorrino, e disse: eu estou preocupada, doutora, porque eu vou ficar sem me alimentar direito. Porque a quimioterapia, ela tira a fome. Sim. Ela deixa você não querer se alimentar. E aí eu ouvi assim: continua fazendo o tratamento. O meu oncologista falou a mesma coisa: continua fazendo o tratamento. Procura colocar o alimento que você puder. Mesmo que seja pouca coisa, mas coloque, não deixe de se alimentar. E eu tive uma orientação com uma nutricionista também, no próprio hospital que eu estava fazendo a quimioterapia, e ela fazia a mesma coisa: vamos ver aquilo que realmente te apetece, que você consegue engolir, e vamos caminhando. E foi assim, doutora, muita luta, muito... E eu não tinha
tinha mais os sintomas do zumbido, por incrível que pareça, também foram diminuindo, ao contrário daquele medo que eu tive de que ele poderia se acentuar. Ele não se acentuou. E esse 1 ano pós-tratamento, eu senti que 2, 3 meses depois, eu já não ouvia mais. Eu não tinha mais o zumbido. Eu não sentia mais o zumbido. Então, assim, foi uma coisa que eu comentei com a minha profissional, com a minha... Eu disse, doutora, é muito estranho, porque eu estou melhorando cada vez mais. É isso, é para quem merece, não é para quem quer. Não é para quem, é para quem merece. Amém. Não, que coisa linda, maravilhosa, né? Então, são 2 superações que, né, teoricamente e na prática também difíceis, né? O zumbido, a mudança da alimentação, o controle do estresse e lidar com um câncer de mama não hormônio dependente, né? Que coisa. E me localiza no tempo. Faz quanto tempo que você tá sem zumbido? Faz quanto tempo que foi esse diagnóstico do seu tumor e essa quimioterapia? E faz quanto tempo que você tá sem zumbido? 11 anos da químio, 11 anos. 10 anos que eu não tenho mais zumbido. 10 anos. Yes! Você é mulher guerreira. E eu, quando eu te convidei, eu já sabia disso, porque a gente tinha feito um vídeo que tá lá na TV Zumbido, né? Foi um videozinho curto de 5 minutos. E quando eu te convidei, pensando numa coisa maior aqui, e com essa exposição que hoje o Instagram dá, é porque eu sabia que se você aceitasse, você ia levar muito ensinamento para muita gente, né? Mais gente do que o alcance da TV Zumbido. E tá aí, dito e feito, né? Hoje tem algumas pessoas aqui com a gente e depois vai ter muito mais, né? Câncer de mama é algo muito frequente no nosso dia a dia, né? Nessa nossa vida aí no Brasil e fora, como todos os outros tipos de tumor. E olha que coisa interessante que eu vou tentar agregar para todo mundo que tem tumor, seja de mama ou de outra região. Uma das descobertas que me deixaram chocada nas minhas buscas, né, por entender a alimentação, entender o vínculo dela com o ouvido, que é meu órgão principal de interesse. Mas eu acabei esbarrando em todas essas coisas que o açúcar acaba fazendo no corpo. Eis que eu parei na sessão açúcar e tumores, né? E células cancerígenas. Ou seja, células cancerígenas adoram açúcar, gente, adoram. Então, de alguns anos para cá, a partir do momento que essa conscientização foi vindo aí pelas pesquisas, hoje mais oncologistas chegam a orientar os pacientes com tumor, seja lá da onde for do corpo, a mudar a alimentação como uma forma complementar de tratamento. Gente, olha a grandeza disso, tá? Olha a grandeza disso, tá? E muita gente não sabe, né? Então, por isso que eu tava louca para você aceitar participar, porque eu falei, gente, tem tanta coisa nessa história de vida que a gente pode levar para quem está com o coração e a mente e os ouvidos abertos para receber, né? Sem dúvida, doutora. Eu fiquei muito feliz do convite, mas principalmente para eu poder transmitir às pessoas que estão com o mesmo problema, que elas fiquem tranquilas, porque vai desaparecer. Tem cura.
cura. Eu sou um exemplo de que tem cura. Assim como tem cura o câncer também, né? É lógico que nós temos que fazer direitinho o que os profissionais nos orientam. Eu, como profissional, eu digo, o meu cliente tem que me ouvir, assim como eu tenho que ouvir os profissionais que estão cuidando de mim. São pessoas que conhecem, sabem qual é o caminho que a gente tem que seguir. E nós temos que persistir, porque a gente chega no ponto que a gente quer, da cura total. Cura total. Sabe, doutora? Então, eu quero deixar isso claro para todos. Estou muito feliz de poder estar falando com vocês hoje. Eu sei o que eu sofri nesses anos, tanto no ano que eu estava com zumbido, como no ano que eu estive com câncer. Mas o meu sofrimento não me fazia desistir. A gente não pode desistir. A gente tem que persistir. Nós somos fortes, muito fortes. É isso aí. Gente, admiração total. Eu sempre amo ouvir histórias de superação. Mas para quem está com a gente aí desde ontem, né, vendo essa sequência, essa Netflix de casos de cura, aí, Verdade. uma coisa que já deve ter dado para perceber. Todo mundo que se curou até agora foi parte ativa do tratamento. Então, buscar o diagnóstico, entender o problema e executar o tratamento. Exatamente, ao invés de ficar sentado no sofá e achando que a cura vai vir passivamente. Assim, ser parte ativa é fundamental. Então, vocês não ouviram, até agora, vocês não ouviram ninguém falando que o zumbido sumiu como que por milagre 2 dias depois, porque não é assim. Não. É uma batalha, como várias da vida, e quem é batalhador é o perfil perfeito para fazer essa conquista. A Rose está aí de exemplo. São 10 anos sem zumbido. São 11 anos de cura de câncer de mama. E como se não bastasse, na própria quimioterapia, ela poderia ter piorado do zumbido, da audição. E não foi nada disso que aconteceu. Então, acreditar também faz parte do processo de cura. E a gente vê, Rose, muita, mas muita gente que já tem um perfil negativo. O que não é bom. Que não é bom, mas vai para a internet, lê sobre zumbido e aí fica derrotado. E o pior, ficar derrotado é uma fase, porque todo mundo passa por isso. Mas se decreta, é o pior que eu acho que pode acontecer. Se decreta derrotado para o resto da vida. A vida acabou, zumbido não tem cura. Se não aconteceu comigo, é mentira o que estão falando. Vem a revolta e é por isso que a gente se inspirou. Tanto em fazer um mega de um trabalho que já deu a publicação científica dos casos de cura, como trazer algumas dessas pessoas que têm coragem de mostrar a cara e de falar das suas histórias, porque a partir desse Novembro Laranja, eu não quero ninguém, mas ninguém, duvidando que é possível se curar, seja do zumbido, seja da misofonia, seja da hiperacusia. Só não vai ver, ouvir ou entender quem tiver muito fechado para mudar a cabeça. E tudo bem, se tiver muito fechado, é problema da pessoa, não é problema nem da Rose, nem meu, nem do Novembro Laranja. Pronto, falei, porque isso também precisava sair de mim. É isso mesmo. Yes. É verdade, doutora, Né? mas é verdade. Infelizmente, muitos médicos dizem que não tem cura. Muitos médicos dizem que não tem cura. E não é verdade, né, doutora? Não é verdade. Não é verdade. Então,
os médicos, só para fazer o advogado do diabo aí, os médicos provavelmente aprendem como eu aprendi. Eu também aprendi assim, que não tem cura, não tem o que fazer, vai ter que viver com isso e etc, né? Mas as pesquisas, as aulas que a gente dá, as publicações, eles vão mudando a cabeça. Então, hoje é recriminável a gente não se dobrar às evidências científicas. Pensar em 2020 como se pensava antigamente. Essa é a parte que precisa mudar. Tanto para médicos, e daí eu estou criticando de médica para médicos, né? Eu até já fiz isso uma outra vez, como os pacientes. Alguém tem que sair dessa sintonia só da negatividade do Google e ir atrás de coisas que falem outra língua. As pessoas precisam se sentir empoderadas. E é por isso também que antes do Novembro Laranja, a gente tinha reativado o grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido, que está funcionando aqui no Instagram todo domingo, como nosso trabalho voluntário, só que é lá no meu outro Instagram, o profissional, o @zumbido no ouvido. Então, quem ouvir falar pela primeira vez desse grupo de apoio por aqui, também já vai saber que, em paralelo com o Novembro Laranja, a gente vai manter essa nossa ajuda voluntária aos domingos. E aí, e dessa maneira, a gente vai aos pouquinhos empoderando as pessoas, porque elas têm que saber que elas podem, se elas quiserem. É uma conjunção de coisas aí para acontecer, né? Mas fica aí o relato indiscutível, maravilhoso, poderoso da Rose, que não venceu só o zumbido. Então, gente, a gente reclama quando tem só zumbido. Ela teve o zumbido, a distorção dos sons e o câncer de mama. Olha o tamanho da batalha dessa mulher que virou a página há 10 e 11 anos atrás. Aprendeu coisas para sempre. E é com esse jeito diferente que ela segue vivendo aí até uns 120 anos, não é, Rosa? Doutora, parabéns por esse trabalho, parabéns pelo Novembro Laranja, porque muita gente sofre com esse problema. E ter um mês para lembrar, para ajudar, além dessas lives maravilhosas que a senhora está fazendo. Isso é fantástico, doutora. Parabéns, meus parabéns pelo trabalho. Admiro muito o seu trabalho, admiro a senhora como profissional. Que Deus te abençoe por tudo que você tem feito a todos. Que assim seja. Olha, muita gratidão por essas palavras finais aí suas, né? Mas acima de tudo por você ter participado, que você sabe, ó, de coração para coração, ninguém tira isso da gente, tá? Admiração profunda. Ô, Rose, obrigada. E antes da gente terminar, como a gente tem uns minutinhos, eu quero que você receba no coração aí, eu vou ler para você alguns relatos aqui de pessoas que foram falando com a gente e eu não tive cabeça para atentar. Mas fora as palmas, as maravilhas, aqui os corações, etc., vamos dar uma lidinha em algumas coisas. Sim, a pessoa tem que ser parte ativa, começando por se conhecer. Temos que ter orientações de profissionais, ir em frente, verdade, temos que fazer a nossa parte. Parabéns, Rose, verdade. Mas muitos médicos também dizem que não tem cura, infelizmente, a gente já conversou sobre isso, né? A gente está aos poucos mudando. Gente, vocês que são pacientes também podem me ajudar nessa tarefa. Vocês podem marcar os médicos, ou fonos, ou psicólogos, ou nutricionistas, os profissionais que vocês conhecem, vocês podem marcá-los quando a gente postar essas lives, tá? Mandar direct. Vocês podem fazer a mensagem chegar neles, tá?
Zumbido tem cura, vamos nos tratar com profissionais que acreditam na cura. Também a falta de conhecimento geral. Gente, a falta de conhecimento é geral, ainda mais num mundo que as coisas acontecem num ritmo tão atropelado, tão acelerado, que não dá para adquirir conhecimento em tempo integral de uma forma homogênea. Não dá, né? Mas, enfim, à medida que as dificuldades vão acontecendo, a gente tem que ir atrás do conhecimento, né? Vamos ver o que mais de coisas que estão. Querida Rose, parabéns. Opa, olha aqui. Cheguei atrasada, talvez nem lembre mais de mim. Grata surpresa encontrá-la, sempre guerreira. Patrícia Alves está falando com você. Uma grande Está amiga. reconhecendo? Sim, trabalhou comigo, uma grande Que, amiga. que bacana. Esse mundo é muito É pequeno, né? muito, muito. Patrícia, Bom eu te nem sei ver. o quanto a Patrícia sabia do seu depoimento aí. Patrícia, Ela se por sabia do câncer. Do câncer ela Tá. sabia. Patrícia, veste a camisa dessa mulher. Se você chegou atrasada, olha, ouve Beijo, tudo desde Patrícia. o começo. Ela vai ser inspiração para a questão do zumbido, tá bom? Muito bom. Parabéns pelo testemunho. Guerreira, fico feliz por você. Deus está contigo. Ela é mais que vitoriosa, guerreira. Gratidão por compartilhar. Que exemplo de otimismo, gratidão. Mãozinhas cruzadas, palmas, corações, etc. Dedos para cima, olhinhos com coração. Obrigada, Rose. Eu vou ler isso só porque eu achei bonitinho. Tinha que ter uma doutora Tani em cada estado. Obrigada. Tinha mesmo, concordo. Não, doutora, eu preciso dizer isso, que essa minha amiga estava em Alagoas e ela me falou doutora Tani. Eu falei, doutora Tani, ela é em São Paulo, mas ela cuidou de uma amiga minha aqui de Alagoas. Olha a vida, doutora. Eu fui encontrá-la em Alagoas. Eu que sou mega conectada ali com o andar de cima, eu só agradeço, eu só agradeço. Assim como só você sabe o quanto a sua luta foi difícil, só eu sei o quanto a minha foi e ainda é difícil. Abrir a cabeça das pessoas não é fácil, mesmo quando a gente tem essa vontade, a gente tem a boa notícia, a gente tem a ferramenta da transformação, mas a gente é rejeitada, né? Então, enfim, tudo na sua hora, e é só por isso que eu tô aceitando esse carinho de vocês, Por porque favor. eu sei que isso é de coração, Coração. apesar de que eu não queria propaganda aqui no Novembro Laranja, mas vamos que vamos. Boa maratona hoje, estou fazendo isso, que mais? Top, muito bom. Enfim, um monte de elogios. Tem uma Rose, pessoa que escreveu, parece que escuto a voz da pessoa distorcido. Eu ouvia isso, lembra, doutora? sim. Tá lá no fim. Geliane E Top. isso vai também sumir. Sumiu também. Hoje eu ouço normal. Perfeito. A gente leva a distorção em consideração ou como se fosse uma perda de audição, às vezes em graves, né, que acontece junto com o ouvido tampado, ou o contrário, uma perda mais abrupta para sons agudos. Às vezes a pessoa não percebe, ela não fala assim, eu não estou ouvindo. Ela fala, eu estou ouvindo distorcido. Então, a audiometria fundamental, fundamental. Aliás, procurar ajuda profissional é fundamental. E se você já for com a cabeça boa, não, eu vou encontrar alguém que me ajude, quem sabe energeticamente esse caminho já seja favorecido e você chegue mesmo na mão de uma equipe profissional que, tá mais ligada aí nesses detalhes, né?
Verdade, doutora. Enfim, então vamos lá. Nosso tempo, nosso momento aqui de dupla de trabalho está chegando ao fim. E mais uma vez, também por ser feriado, eu quero agradecer duplamente a sua presença, tá? Ó, minha estrela que venceu o zumbido e o câncer de mama ao mesmo tempo, tá? Um beijo Obrigada, doutora, enorme para por você, de como eu existir. falei, de coração para coração, tá? E Obrigada. a gente se despede também de vocês, pessoas que estão valorizando essa live e todo o conjunto. Um beijo com muita gratidão. E lembro, vocês fazem parte e vocês fazem a diferença. Compartilha, daqui a pouco eu estou postando a live. Faz isso chegar aonde vocês querem que chegue. É trabalho de cada um de nós. E vamos, que amanhã tem mais uma à noite e na segunda-feira que vem tem mais uma sequência de 3 lives que são para arrasar o coração, tá bom? A gente se Obrigada, vê numa doutora. próxima Beijo. oportunidade. Beijo, querida. Tchau, Até mais. obrigada. Tchau, tchau.